Eu achei melhor colocar nesse formato no Zoom, porque são vários casos, então o vídeo é um pouquinho mais longo do que o habitual. Vamos começar com alguns casos para a gente discutir, né? Um paciente masculino de 7 anos, com a queixa de úlceras nas mãos e manchas pelo corpo. Tem 6 meses que está com úlceras em mãos e manchas no corpo, e a mãe refere que suspeita de hanseníase, pois ela e a avó tiveram hanseníase. A criança tem uma certa deficiência mental. Quando você examina a criança, você vê que já tem uma neuropatia importante, né, comprometendo essa parte de membros superiores, já tem algumas lesões infiltrativas na face, você percebe também uma lesão grande aqui no dorso, né, típico de hanseníase do tipo de Moffatt, já com neurite e já com sequela de hanseníase. O segundo caso é um menino agora de 5 anos, que está com alergia intratável, tem 1 ano que tem diagnóstico de alergia, tem espessamento do nervo ulnar, do tibial, do fibular e do radial superficial. Não tem história familiar de hanseníase, mas a avó paterna morreu há 3 meses e tinha vários caroços no corpo. Quando você examina a criança, você vê que a criança ela já tem um espessamento de um nervo, a criança já tem várias lesões tróficas na pele, um polo de dimorfo, né? Você vê que ele tem lesões já reacionais, né, com aquelas características descamativas. E quando você trata a criança, depois de 4 meses, aí você faz um esquema multibacilar, e depois de 1 ano, a criança já regride todas as lesões. Era hanseníase mesmo. O terceiro caso já é um menino, um senhor de 45 anos, que está com uma reação alérgica. Há 4 meses está com alergia, tem espessamento dos nervos tibiais, unares e fibulares, não tem história familiar de nenhuma doença. Quando você examina o paciente, você já vê que ele já tem várias lesões no corpo. Aqui vocês estão percebendo aqui, ó, uma fovéola reacional. Vocês verem aqui que tem uma borda, né, espessa, a porção interna é bem delimitada. Ele já tem esses pseudópodes, então é um paciente dimorfo com reação. É um paciente dimorfo reacional. Você vê aqui que já tem espessamento de nervo fibular, e você percebe também nesse paciente que já tem comprometimento das 2 mãos. Esse paciente, ele tem que ser conduzido na sua reação, você tem que conduzir a reação com corticoide e ainda iniciar o tratamento para hanseníase. São 2 situações que você deve fazer aí nesse caso. Aqui é um pai com hanseníase vichoviana, né? E o filho que está queixando comichões acima do joelho. O teste de estamina foi incompleto, a gente antigamente fazia teste de estamina, hoje a gente faz o teste de fricção, né? Foi diagnosticado hanseníase para esse menino, uma forma precoce, uma lesão aqui, discreta na coxa, tá? E o contato era o pai, era a fonte de transmissão. Aqui são lesões iniciais de hanseníase, aqui vocês estão vendo uma lesão pequena aqui, ó, na face, outra lesão um pouquinho mais infiltrativa também na face, com aspecto mais nodular. Aqui é uma lesão grande no antebraço, vocês estão vendo aqui uma projeção grande de uma lesão, isso é clássico de uma fovéola. Essa fovéola, se vocês observarem aqui, ela já tem umas projeções, ela tem uma borda interna. Outro caso seria um paciente de 46 anos, 45 anos. Esse caso eu já mostrei para vocês. Aqui são 2 casos de hanseníase de morfa-tuberculoide. Lembrando que o de morfa-tuberculoide já tem poucas lesões. As lesões são infiltrativas em placa. Aqui você vê uma lesão bem infiltrativa, descamativa, de grandes dimensões. Isso fala a favor de dimorfo. Se fosse uma lesão pequena, única, a gente poderia pensar em forma tuberculose. Por que é importante isso? Porque, olha só, o dimorfo tuberculose tem que ser tratado 1 ano, enquanto que o tuberculose tem que ser tratado 6 meses. Então, aqui você vê umas lesões infiltrativas, bem delimitadas em placa, clássico do dimorfo tuberculose. Aqui também você tem uma lesão grande, aqui também outra lesão grande, aqui tem mais outra lesão aqui, então é um paciente de morfo-tuberculose. Aqui é um paciente com lesões infiltrativas,
várias lesões disseminadas na parte anterior do corpo e na parte posterior, paciente que está caminhando com um polo mais de mofo tuberculoso, de mofo vichoviano. Essas lesões elas vão nodulando, vão formando nódulos, aí você vai ter infiltração e nódulo, muito clássico de mofo vichoviano. Aqui já é um paciente com um polo mais vichoviano, onde você tem mais só nódulos, predomina somente nódulos, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Aqui é um paciente que tem uma hanseníase de mofa, ele só tem lesões foveolares, aqui é uma lesão grande no cotovelo, outra lesão aqui também. Aqui, se você observar, você vai ter uma borda interna, uma borda externa, e essa lesão ela tem uma margem também. Então, várias lesões disseminadas no corpo, predominando somente esse tipo de lesão. Aqui é um paciente que chegou para fazer um tratamento dentário com vários nódulos na boca, com infiltração no palato. Esse paciente tinha hanseníase vichoviana. Depois do tratamento, ele ficou completamente curado das lesões. PQT é poliquimioterapia. Aqui é uma paciente que tinha um eritema multiforme, uma forma reacional, né, de uma hanseníase do tipo de mofa. Aqui é um paciente que chegou para fazer um tratamento de umas lesões nas mãos. Vocês observam que esse paciente ele já tem comprometimento importante, sensitivo, tanto das mãos quanto dos pés. Vocês estão vendo aqui que o dedo dos pés está em garra, e isso sugere comprometimento neural da hanseníase. Era um paciente que tinha um polo vichoviano, já com várias reações ao longo do tempo. Esse é um paciente que foi feita uma campanha de busca ativa de casos, ele morava no asilo, e vocês verem as sequelas da doença, ao longo do tempo ele conviveu com essa doença sem diagnóstico e sem tratamento. Era um vichoviano também. Aqui era um paciente também vichoviano, vocês observam o tanto de lesões. Aqui a mão, ele não consegue fechar a mão, já com comprometimento de lesão trófica, clássico da hanseníase, com comprometimento do nervo ulnar. Esse paciente é um caso inusitado, um caso muito interessante, um paciente que tinha umas lesões na orelha e no lábio, e ele fez uso de corticoide para segurar essas reações. Vocês observam que, se vocês tiveram boa vontade, vocês vão ver nódulos na orelha. Era um paciente vichoviano que estava diminuindo os sintomas usando corticoide. Ele criou até uma face coxingoide. Se a gente vê aqui nessa imagem aqui, vocês já vê que ele tem estrias violáceas e ele tem vários eritemas nodosos no corpo. Aqui na mão, um eritema nodoso, aqui um eritema nodoso. Era um paciente que segurava as reações dele com corticoide, mas nunca tinha feito um tratamento para hanseníase. Aqui é uma paciente que tinha um eritema nodoso com a variante rara, que chama Sweet Simile. Você vê várias nodulações aqui na região do tronco anterior, uma madarose discreta aqui na face, já com a perda de cílios também associado, uma certa infiltração na face, na face anterior. Aqui é uma paciente que tinha um diagnóstico suspeita de Sweet, síndrome de Sweet, mas ela tinha uma epidemiologia positiva, você tinha várias lesões infiltradas, respeitando o trajeto de nervo, aqui na região do cotovelo, e esse caso era um caso de reação com aspecto de Sweet, ele foi tratado a reação, foi tratada a hanseníase, e você observa que as lesões regrediram bastante após o tratamento. Então, gente, o que eu devo levar para casa, né? Dessa jornada toda da hanseníase? A gente tem que entender que a doença, ela existe, ela é prevalente, ela é um problema público de saúde no Brasil e ela tem que ser erradicada. A gente ainda não consegue produzir uma vacina eficaz contra essa doença, mas a gente tem que ter uma política pública de atenção para esses indivíduos. Isso começa na atenção primária. A gente tem que ter essa concepção. Então, a gente tem que impedir essa cadeia de transmissão. Essa cadeia de transmissão que começa desde a mãe, né, que é uma vichoviana, passando para a filha e passando por outro filho já com aspecto aqui de hanseníase também. Essa é a lição que eu queria deixar para vocês nesse curso. Muito obrigado, um forte abraço para todos.